Que bom visitar a sua casa com mais um programa Esperança no Ar. Você já se perguntou por que tanta maldade, tanto ódio, por que tanto sofrimento e de onde vem tanta infelicidade? Qual a origem do mal? Usando a palavra de Deus, o pastor Luiz Gonçalves vai nos esclarecer como surgiu o mal. Então, pegue sua Bíblia e acompanhe o estudo de hoje. Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico de hoje, no seu programa Esperança no Ar. A mensagem de hoje, com certeza, vai levar você a uma rica experiência com Deus através da palavra que Ele deixou para mim e para você. Deus te abençoe muito, bem como a sua família. No programa de hoje, eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar fortemente em sua vida e a bênção do Pai estará sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Pegue a Bíblia, pegue uma caneta, pegue um papel, vamos juntos estudar a palavra de Deus. No tema de hoje, sobre a origem do mal, eu quero que você compreenda e tenha as respostas para uma pergunta que fica incomodando o coração de muita gente. Se Deus é amor, por que existe o mal? Veja o que diz Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Abra sua Bíblia aí, vamos comigo, Apocalipse 12, 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Você percebeu que nesse versículo a peleja, a batalha, a guerra, a luta começaram no céu. No céu? Mas o céu não é um lugar de paz, de harmonia, de tranquilidade? Como a Bíblia diz que houve guerra no céu? Bem, para você entender essa história, eu vou lhe contar uma outra história que ajuda a entender tudo isso que acabei de ler em Apocalipse 12. Deus era um ser feliz e gozava da sua felicidade nesse imenso universo. Mas não sendo egoísta, criou mundos e seres para que todos desfrutassem da vida com Ele. Os primeiros seres que Deus criou foram os anjos. Deus criou milhões e milhões de anjos. Está escrito aqui em Apocalipse 5, verso 11. Confira comigo. Apocalipse 5, verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares. Os anjos que Deus criou, eles são divididos em categorias de acordo com a função, a atividade de cada um deles. A Bíblia apresenta o anjo da guarda, o anjo querubim e até serafins. Mas quando a Bíblia diz que Deus criou milhões e milhões de anjos, o que isso tem a ver com a origem do mal? É que um dia Deus reuniu todos os anjos numa grande assembleia para dar uma grande notícia. Essa grande notícia era o plano da criação. Deus tinha um plano e queria que os anjos soubessem como seria a criação do homem e da mulher. Todos os anjos reunidos, eles tinham um líder e o líder dos anjos chamava Lúcifer. Lúcifer é um nome cujo significado é muito interessante. Quer dizer anjo de luz ou portador de luz. E o Lúcifer, líder dos anjos, reuniu todo mundo numa grande reunião, numa grande assembleia. E naquele dia, um dia muito especial, quando Deus entra na reunião, os anjos se ajoelham e cantam louvores a Deus. Deus apresenta o plano da criação. Os anjos vibram e comemoram com Deus. E em seguida, Deus diz aos anjos: agora vou apresentar a vocês aquele que vai criar o homem e vai cuidar do homem, vai manter a vida do ser humano. E os anjos, atentos, expectantes, esperando o momento do anúncio de quem seria
o Criador do homem. E o Lúcifer estava sentado na primeira fileira. Ele se ajeitou, respirou fundo e se preparou psicologicamente pensando: se Deus vai escolher alguém aqui para ser o Criador e para cuidar do homem na terra, com certeza Deus vai me escolher, porque eu sou o líder dos anjos, pensou ele. Dizia ele no seu coração. E em seguida Deus diz: queridos anjos, agora com vocês, aquele que vai criar e cuidar do homem. Por favor, Jesus Cristo, entre. E Jesus Cristo entrou na reunião. Quando Cristo entrou naquela reunião, os anjos se ajoelharam. Foi um momento de louvor, de exaltação, um momento muito especial. Mas nem todos se ajoelharam, nem todos se curvaram. Um anjo não se curvou, um anjo não se ajoelhou, um anjo ficou com dor de cotovelo, sabe como é que é, né? Ciúmes, inveja. Naquele momento estava brotando no coração de Lúcifer o pecado. O pecado que não tem explicação, é um mistério, surgiu no coração daquele anjo exatamente ali quando Deus anuncia a criação e o Criador. Assim começa no céu uma batalha, como diz Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Essa batalha que começou no céu, começou no coração de Lúcifer. E a Bíblia Sagrada fala sobre como tudo se desencadeou. Eu chamo a sua atenção agora para Ezequiel capítulo 28. Confira comigo o livro do profeta Ezequiel, que está no Antigo Testamento, no capítulo 28, vamos ler a partir do versículo 14. Veja: tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Veja que o profeta Ezequiel está descrevendo Lúcifer como um querubim ungido. Você sabe o que significa ungido? Significa separado. Então Lúcifer era um anjo separado, tinha uma função específica, era líder, era o regente do coral no céu, era uma pessoa importante no céu. E o verso 15 diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Em outras palavras, Deus criou Lúcifer perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito. Até que surgiu de forma inexplicável a iniquidade no coração de Lúcifer. Assim diz o versículo 15. Mas se você continuar lendo, no verso 16, por exemplo, veja o que diz: na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. E o verso 17 diz mais: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemplem. Lúcifer se rebelou contra Deus. Lúcifer tornou-se Satanás, diabo, demônio, inimigo. E de acordo com a Bíblia, ele foi expulso do céu. Sabe por que Deus não o destruiu imediatamente? Porque Lúcifer começou a espalhar no céu uma ideia equivocada a respeito de Deus. Ele passou a dizer que Deus não era tão bom quanto parecia, que Deus não era amor como se imaginava. Ele passou a dizer que Deus era ditador, era mau e que Deus não era digno de confiança. Ele espalhou uma mensagem negativa a respeito de Deus. Se Deus destruísse Lúcifer, se Deus tivesse acabado com Lúcifer, tirado a sua vida naquele momento, todas as acusações feitas por Lúcifer, elas criariam forças. Ou seja, se Deus mata Lúcifer, os anjos do céu ficariam apavorados e diriam assim: que Deus é esse? A gente não pode fazer nada, que ele mata a gente. Então é melhor que nós fiquemos todos quietinhos, ninguém fala nada. E mais, o Lúcifer morreria como um herói.
O Lúcifer morreria como aquele que seria então uma pessoa extraordinária e espetacular? Na verdade, Deus é sábio e Deus não erra. Por isso Deus não matou Lúcifer. Deus deixou o tempo passar, expulsou Lúcifer do céu. E infelizmente, Lúcifer veio para a terra. E aqui na terra, ele trabalhou para enganar Adão e Eva. E o que ele fez para enganar Adão e Eva foi exatamente o que ele havia feito lá no céu. Eu convido você agora a ler comigo Isaías capítulo 14, para você conferir e entender de uma vez por todas este assunto. Isaías 14, versículos 12, 13 e 14. Veja. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Uau, que coisa terrível, você não acha? Meu amigo, Lúcifer estava dizendo no seu coração, veja, presta atenção, ele estava assim, eu subirei ao céu, e estava pensando, imaginando, entendeu? Diz a Bíblia, tu dizias no teu coração. Lúcifer montou um plano, ele queria ser semelhante a Deus. E foi exatamente esta ideia que ele usou aqui na terra quando trabalhou para enganar Adão e Eva. Como foi que isto aconteceu? Quer saber? Então, daqui a pouquinho eu volto. Dá tempo você respirar? Pega o telefone, liga para uma amiga, liga para um amigo, mande um e-mail rapidinho, um Twitter, e diz assim, liga a televisão agora, porque o pastor Luiz está pregando um tema muito importante. E já já eu volto.